Gente, hoje a gente está encerrando mais uma série dos 10 mandamentos. E a gente vai encerrar com esse mandamento aqui, ó, grande desafio para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Que casa linda você tem, hein? Nossa, como o seu esposo é dedicado. Poxa vida, que carro lindo, né? Que você tem. Que cabelo bonito você tem. Parece aquela conversa da Chapeuzinho, né? Com o lobo, né? Gente, a mitologia grega, ela fala das sereias. Essa figura da sereia era aquele ser assim, metade peixe, metade mulher, e cheia de beleza, né? E na mitologia conta que elas tinham um canto assim, e uma aparência assim, bem encantadora, mas aquele canto era capaz de hipnotizar, principalmente, né, os marinheiros. E quando o marinheiro ouvia aquele canto, ele era fisgado e problemas ocorriam, porque praticamente aquela hipnose roubava a alma do sujeito e ele meio que virava um zumbi. Quando a Bíblia fala de cobiça, tem uma relação muito parecida com o que a mitologia está apontando. Porque muito da mitologia grega era para oferecer recursos de sabedoria, mostrar perigos acerca da própria vida. E fazer um determinado paralelo, há, em certo sentido, muita sereia. Há um tipo determinado de canto no mundo que realmente hipnotiza os homens e as mulheres. Você sabe que quando a gente vai atrás do texto, descobrir o que é essa cobiça que Deus está proibindo o seu povo, Deus, ele arrancou os israelitas, os hebreus, do Egito, de muita escravidão, deu liberdade para eles e oferece mandamentos, da qual a gente está chamando aqui de palavras da liberdade. Mas no decorrer do processo a gente descobre que Deus tinha operado uma grande libertação em termos externos, porque eram escravos de Faraó e do Império Egípcio, mas o grande problema da escravidão era o próprio coração deles. E a gente percebe por esses mandamentos que Deus está oferecendo eles como palavra da liberdade. O que é cobiçar? Sabe o que é cobiçar? É um desejo ardente. É um desejo que consome. Tem um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim que o que o cobiçoso faz é tirar os olhos do que pertence a ele e colocar os olhos no que pertence ao outro. É interessante, a gente tem que reconhecer que desejar ardentemente não é por si só um problema. Porque eu vou falar para vocês, é muito importante essa coisa de desejar ardentemente. Por exemplo, quem está pleiteando um concurso público, mas precisa desejar de forma ardente aquilo dali. Aquilo precisa consumir a pessoa, porque demanda muito estudo, muito empenho, muita concorrência, muitas horas de estudo. Demanda realmente um desejo que queime. Uma pessoa, pensando naqueles noivos do passado, sabe? Onde o pai dizia assim, a família dizia assim: olha, só casa com a minha filha a hora que tiver uma casa para morar. Aquele camarada, naquele desejo maluco pela mulher, ele falou assim: não, eu tenho que dar um jeito de conseguir uma casa. Aí trabalha, se empenha, faz de tudo possível, porque ele está com um desejo ardente de se casar com a noiva, e ele precisa daquilo lá, e aquilo ele move possível e impossível. É importante desejar ardentemente. Eu digo mais, para o marido, para a esposa que estão aqui, como é bom desejar ardentemente aquele que está com você. Como é bom a gente desejar ardentemente aquilo que a gente já tem, aquilo que é nosso.
Mas qual é o nosso problema? O problema é que parte das nossas dificuldades é sentir muito tédio com o que a gente tem e desejar ardentemente o que a gente não tem e pior, o que a gente não deveria desejar. Porque a orientação desse mandamento é justamente essa, é que há realidades, há objetos, há pessoas das quais você não deveria desejar de forma alguma. Mas de forma nenhuma. É isso que Deus está falando. Não cobice aquilo que é proibido de cobiçar. Sabe qual é o drama desse mandamento aqui? Todos os outros que a gente passeou, guardar o dia do Senhor, não fazer imagem de escultura acerca de coisas sagradas e se prostrar diante delas, não matar, não roubar, todas essas coisas elas podem ser percebidas externamente e julgadas pelos outros. Agora, nesse mandamento aqui, ele é terrível porque os outros até a gente consegue esconder de alguém por um tempo, mas esse aqui ninguém consegue perceber, porque ele está lá dentro. É um mandamento que trata do fórum íntimo, daquilo que é interno, porque eu posso parecer muito legalzinho, eu posso parecer muito adequadozinho, mas se ter um coração tremendamente tomado por cobiça. Terrível isso. Tem um sujeito chamado Ezekiel Hopkins, que ele fala um negócio muito legal. Ele dá como que um passo a passo de como a cobiça opera. Eu achei muito legal. Eu diria que é mais ou menos como o canto da sereia nos pega. Ele fala assim que parece que o desejo do cobiçoso, de cobiçar algo que é do outro, ou a mulher, ou algum objeto, ou alguma realidade, ou alguma estrutura, ou uma posse, ou uma posição, qualquer coisa que seja do outro, parece que vem assim, como que de repente um cheiro que chega, e a pessoa faz assim, parece que bate assim, e ela dá aquela primeira... Ele fala assim, que nesse primeiro processo é a hora que você devia falar assim, não, sai daqui, cobiça, sai daqui, é a hora mais fácil de você vencer a cobiça. Porque logo depois desse primeiro contato, uma certa complacência, o segundo passo é uma complacência. É você olhar para aquele objeto ou aquela coisa que você está cobiçando e falar assim, eu acho que é bom mesmo. Eu acho que é especial mesmo. E dá aquela namorada maior. E daí vem para o terceiro processo, que é curioso. Ele fala que o terceiro processo, terceiro passo aí desse processo da cobiça, e é evidente que é bem possível que isso ocorra. Vocês devem saber, eu não sei que eu nunca cobicei isso, eu não sei como que funciona. Eu estou falando o que o rapaz explicou, né? Nesse terceiro processo é a hora que entra o julgamento. E ele diz que é como se fosse um tribunal. Duas testemunhas entram para falar contra. Uma delas é a lei de Deus, quando se conhece a lei de Deus, dizendo assim, não pode, isso não te é permitido. E em segundo lugar vem um cogerente da ação de Deus, que é aquilo que a gente chama de consciência. As duas testemunhas chegam para falar assim, não, para com isso. O problema é que as afeições desordenadas ficam tentando te convencer, falar assim, pensa bem, vai dar certo, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, vai valer a pena. E daí, quando a cobiça ela já está nesse estágio avançado, as duas testemunhas são sufocadas e o andamento continua para a fase final. Qual é a fase final? É a fase deliberativa, é a fase da execução. Os afetos comunicam a vontade e a vontade segue para o plano de obter e ter aquilo que foi cobiçado. Eu falei assim, rapaz, o cara descreveu direitinho, não é assim que acontece mesmo? Canto da sereia. Eu queria acessar com vocês aquilo que eu estou chamando de um estudo de caso. Que é o quê? É um texto em 1 Reis, no capítulo 21, ilustra muito bem isso que a gente está contando aqui. Depois disso, aconteceu o seguinte, Nabote, o Jezreelita, é isso aí,
possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei dinheiro, o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é isso que você tem? Porque está assim aborrecido, não quer comer nada. Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, esse homem aí, e ele lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você não está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e os enviou aos anciãos, aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos, os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum, deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado, estava morto, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha que Nabote, esse cara aí, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo. Morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote para tomar a posse dela. Gente, sabe o que aconteceu aqui? O que a palavra de Deus falou para não acontecer. Quem era esse Acabe? Era um rei poderoso. O 7º rei, depois que o reino foi dividido. Um homem que não temia a Deus, mas devia temer a Deus, porque no reino onde ele estava reinando, era a lei de Deus que deveria imperar, mas ele não respeitava a Deus. E esse texto mostra para a gente um dos momentos de grande corrupção. Como uma trama, ela é arquitetada, com uma estrutura de poder, serve a um plano tão maligno, tão corrupto, tão trágico e tão cruel, que começou simplesmente num canto de sereia. O sujeito, chamado Acabe, viu um determinado espaço de terra. Eu quero uma horta aqui. Eu quero uma horta nesse terreno. Eu quero esse terreno para mim. Chegou até com uma proposta aparentemente adequada, né? Vende para mim, em troca, te dou outra. Não posso, é uma herança, tem um valor imenso. Aí você viu o rei, deixou de comer, ficou aborrecido, não quero falar com ninguém, estou transtornado. O que é isso, gente? Daí você pode falar assim: esse é o poder de um homem mimado. Não, esse é o poder da cobiça. Ele cobiçou, foi um desejo ardente. E aquela mulher ouviu a fala dele, desejou junto, cobiçou junto e entendeu assim: que isso? A gente manda ou não manda nesse negócio? E uma cobiça deu vazão a um plano horroroso de falar o seguinte: olha, vamos arquitetar, vamos matar esse sujeito, porque esse terreno vai ser nosso, ele queira ou não queira. Gente, quando a gente lê a Bíblia, você tem que entender o seguinte: nesse texto aqui, você fala assim: como esse texto serve para a minha vida? Eu vou te dar umas dicas. Nesse texto aqui, você não é um Nabote. Você não é a pessoa que foi alvo de grande cobiça e foi prejudicado. Não, pelo menos não é assim que você deveria ler a Bíblia. A Bíblia está contando isso para muitos motivos, mas um deles é para dizer assim: ó, eu e você temos um potencial enorme de ser como Acabe e Jezabel.
Esse mandamento de falar assim, não cobice, é porque se você deixar a sereia te encantar, você não vai medir limites para ir atrás do alvo da sua cobiça. É assim que um grande sistema de corrupção se inicia, é assim que um pequeno roubo se inicia, é assim que um flerte se inicia, é assim que uma traição e um adultério são consumados. É assim, começa no coração sendo gestado, e o processo vai, a gente vai dando vazão, e depois que ele nos toma, depois que ele se assenhoreia do nosso coração, acabou, não tem mais volta, você vai dando sequência ao plano, porque você está convencido de que aquilo é a felicidade, de que aquilo é a satisfação. Olha, na mitologia grega, na verdade tem um poema grego, que dão autoria dele para Homero. Ele fala das aventuras de Ulisses, ele voltando da batalha lá de Troia e voltando para Ítaca. E é conhecido também esse Ulisses como Odisseu. Um poema é chamado de Odisseia, e conta que em um determinado momento, num navio, eles precisaram passar por um lugar onde tinha sereias. E Ulisses estava muito afim de ouvir o canto da sereia. Muito afim de ouvir o canto da sereia. Só que ele sabia do perigo. Ele sabia assim, se ela me hipnotizar, acabou. A gente vai naufragar. Então ele teve uma estratégia. Ele pediu para os marinheiros amarrarem ele no mastro do navio. E ele colocou todos os marinheiros da tripulação para colocar cera. Então assim, ele conseguiu ao mesmo tempo fazer com que ele sabia que o navio ia passar, e daí depois da passagem ele ia ser hipnotizado, mas depois a hipnose ia acabar porque o navio iria continuar, porque os marinheiros iam levar ele para longe. E todos os marinheiros não ouviriam porque estava com cera no ouvido, e realmente foi isso que aconteceu. Ele conseguiu vencer, e aí a própria sabedoria grega falando para a gente o seguinte: você tem que arrumar uma estratégia para não ser hipnotizado pelo canto da sereia. E eu vou contar uma coisa para vocês. O texto que a gente leu fala de várias coisas, né? Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. No Novo Testamento você vai perceber que você também não pode desejar aquilo que não te é lícito. E as Escrituras mostram para a gente o que é lícito. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Cada um aqui, eu acho que já conhece qual área da sua vida a sereia tem mais poder. Qual canto que te encanta mais? É poder? É status? É carreira? É atenção? É fama? É satisfação? O que é? Esse texto é para mim. Eu tenho que ficar atento. A sereia, deixa eu falar para você, não para de cantar. Não para de cantar. Não vai parar e não vai dar trégua para te hipnotizar. E daí a grande pergunta fica assim, qual é o recurso? Porque você precisa ou coceira, ou pedir para alguém te amarrar no mastro, para você não ceder a desgraça que está te persuadindo aí a cobiçar. E essa cobiça ela vai virar vontade e ela vai virar execução. O que fazer? A gente olha num texto das Escrituras, e eu queria propor para vocês para a gente encerrar. Olha que bacana. Em determinado momento, Jesus disse isso aqui. A comida, Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade que me enviou e realizou a sua obra. E realizar a sua obra. Só tem uma coisa que pode satisfazer a nossa alma toda cobiçosa. É satisfação em Deus. É você colocar Deus como o alvo maior da sua satisfação. Os interesses dele como o alvo maior da sua satisfação.
você imergir nele, você mergulhar nele, você tomar ele como aquele que realmente sacia a sua fome, os seus desejos, os seus interesses, e buscando contentamento nele, você tem chance de, em todo momento que a sereia cantar, você falar assim: não, a minha comida, aquilo que vai saciar a minha alma, aquilo que vai preencher a minha existência, é fazer a vontade do meu Deus, não isso que o meu coração está apelando. Porque às vezes na vida do solteiro, ele fica imaginando assim: não, a minha loucura, ela vai acabar depois que eu casar. Aí pronto, aí a sereia não tem mais poder. Está muito enganado. Casamento não está por vir de sereia, contra a sereia. Só satisfação em Deus. Só satisfação em Deus. Se a gente não satisfaz em Deus, em algum lugar a gente vai querer se alimentar. E somos insaciáveis. Você sabe disso. Eu estou falando de mim. Mas de alguém que há um bocado de ano também acompanha as pessoas, já deu para descobrir bastante. Olha, a gente... Pode trocar aqui, o Klebs vai trocar? O Klebs vai trazer para a gente aqui a mesa. Pode vir ajudar o Rodrigo. Ele tira aqui, você já coloca isso, por favor. Olha aí que equipe, gente. Que legal, né? Obrigado, Klebs. Um dia, Jesus falou assim: olha, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. De novo, Jesus disse: quem não come do meu corpo e não toma do meu sangue, não tem parte comigo. Eu vou falar para você, esse mesmo Jesus, um dia ele falou assim: ó, eu sou o pão da vida. Quem se alimentar de mim nunca mais vai ter fome. Quem tomar de mim nunca mais terá sede. Aqui está uma mesa, que é a mesa do Senhor. Tomar dessa mesa é um meio de graça, um recurso maravilhoso de graça. Só que não há nada mágico nisso aqui. Porque se você não está se alimentando de Cristo na sua própria vida, não é isso aqui que vai mudar a sua história. Mas bem que hoje pode ser o dia da virada. É o dia de você reconhecer e falar assim: olha, em todos os lugares que a cobiça do meu coração me encaminha, dizendo que aquilo dali realmente vai me satisfazer e vai me fazer feliz, eu só encontro trevas, profundezas e caos. Eu preciso de vida, André. Onde está a vida? Eu digo para você, naquele que diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus te chama para se alimentar dele, de fazer dele o alvo da sua vida, aquele que ele permeia e habita a sua imaginação, aquele que os sonhos dele, os interesses dele começam a fazer parte dos seus interesses, dos seus caminhos, de não alguém ou uma historinha para você visitar no domingo, mas alguém que vai te acompanhar desde manhã até o final da tarde, até o final do dia, aquele que vai falar assim: filho, eu te amo, filho, eu estou com você, filho, eu vou caminhar, filho, nós temos uma missão, filho, eu estou numa missão de reconciliação da história, eu estou conjugando o mundo para que toda a história se conclua em todo joelho, reconhecendo que eu sou o Senhor. Esse é Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele dá fôlego e vida para as pessoas. Aquilo que a Doni confessou aqui não foi uma profissão de fé religiosa acerca de algumas coisas que ela aprendeu em determinado livro, não. Ela está confessando uma história com uma pessoa. Essa pessoa sacia a alma, essa pessoa mata a sede, essa pessoa sufoca os seus interesses loucos e te dá dinâmica para uma vida verdadeira. Ele só te fala para hoje você confiar nele, confiar sua vida a Ele, se entregar para Ele. E aí, fazendo isso, você é convidado a participar da mesa dele. Essa mesa aqui, ela não pertence à igreja presbiteriana do bairro Alto. Mas, André, eu posso tomar? Eu vou fazer uma ressalva. Se você caminha, de fato, numa igreja, e está caminhando sob a disciplina, sob a orientação, congregando, você é chamado a participar dessa mesa.
Se você já é um discípulo de Jesus, você já foi batizado, já professou publicamente e está nessa luta de arrependimento e fé caminhando com Cristo, eu digo para você, tome desse pão e beba-se desse cálice. André, eu não estou assim ainda, mas eu quero isso tudo. Então venha conversar comigo no final, que a gente vai encaminhar a sua vida para que você possa publicamente falar assim: eu agora creio, confesso Jesus e vou viver para Ele. Evidente que os presbíteros vão passar aí esse cálice aqui. Eu não vou falar para nenhum presbítero assim: não dá para ele não, para ela não. Não. É sua consciência. Eu te dei a explicação aqui. A Bíblia diz que quem toma o sangue do Senhor e bebe o cálice dele indignamente, toma para sua própria condenação. E eu não quero aqui que ninguém seja condenado. Então tenha zelo e cuidado e temor. Eu quero orar por esse cálice aqui. Senhor, nós estamos diante do Senhor. Peço que o Senhor abençoe esse pão, esse suco de uva, que a sua graça seja derramada e que todos que desfrutem dele agora possam ser abençoados pela tua graça. Mas, Senhor, junto com os meus irmãos, eu preciso confessar que esse mandamento é um desafio para todos nós. Que o nosso coração, em muitos momentos, cede à cobiça, com desejo ardente daquilo que nós não deveríamos desejar. Senhor, nos ajuda. Dê perdão aqui agora, Senhor. Dê arrependimento. Dê para o nosso coração honra de chegar e confessar diante do Senhor as nossas mazelas, os nossos erros, nossas falhas, e pedimos hoje aqui, Senhor, nos perdoa. Perdoa esse povo. Perdoa cada um dos teus filhos aqui. Perdoa, Senhor, cada um aqui, Senhor, para que possa desfrutar humildemente, na confiança de Cristo, dessa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar os músicos.
vida.